Olá, boa noite. Hoje, 29 de abril, uma terça-feira de 2025, começando o nosso quarto encontro para o estudo da visão geral da história do cristianismo, né? Uma visão sobre a história do cristianismo. Não é um estudo aprofundado, não é um estudo crítico, é apenas uma visão panorâmica da história do cristianismo, mas salpicando alguns fatos. A história do cristianismo são 2000 anos de história. Então nós, na verdade, não vamos nos aprofundar em muitas coisas, em detalhes. Então nós elencamos alguns pontos para, em 5 encontros, salvo engano, ou 6 encontros, nós estudarmos. Eu creio que com esses pontos dá para se ter uma ideia do movimento cristão. Então nós já fizemos um primeiro encontro em que falamos sobre a historiografia, sobre o método historiográfico, sobre a ciência historiográfica, falamos da historiografia bíblica e falamos da historiografia das religiões, em especial a historiografia da Igreja Cristã. No segundo encontro, nós fizemos uma análise sobre aquele primeiro momento do cristianismo com Jesus ainda aqui na Terra, com Jesus encarnado. Depois, no terceiro encontro, nós conversamos sobre o movimento cristão com a presença dos apóstolos e sem a presença física de Jesus. Depois, um movimento cristão pós a presença dos apóstolos até chegar ali no início do século IV. Nós falamos dos apologistas, daqueles pensadores cristãos, falamos ali no final do século II, do surgimento da ideia da palavra, né, da expressão católica, para se referir à igreja ali nascente, né, que nós citamos ali no final dos anos 200, ou no final entre o final do século II e início do século III, que surge essa expressão, né, Irineu de Lyon, ele cria essa expressão nas suas cartas. Então falamos sobre isso e terminamos ali no concílio, digamos, da tolerância, né? E hoje conversaremos sobre alguns pontos também. Conversaremos sobre o Edito de Milão, ou Édito de Milão, tanto faz, sobre o Concílio de Nicéia, lá em 325, sobre o Credo Nicênico, ou Niceno, sobre o Concílio de Constantinopla, em 553, sobre o que foi discutido nesse concílio, os 3 capítulos, a questão de Orígenes, e também abordaremos, eu chamaria do mito, né? Do mito Teodósia, né? Que é a esposa do imperador Justiniano. Então vamos conversar sobre isso hoje, tá? Fiquem à vontade, se quiserem comentar, acrescentar, fiquem à vontade. Se quiserem perguntar, pode ser que eu não saiba responder, mas fiquem à vontade para conversarmos. Por que eu escolhi esses fatos? Eu disse, não vamos estudar 2000 anos de cristianismo. Então salpiquei ali fatos, momentos importantes. Momento com Jesus, momento com os apóstolos, momento sem os apóstolos e com os discípulos dos apóstolos, e esse momento agora que nós vamos caminhando para uma forma de institucionalização da igreja, né? Vamos trabalhar um pouco com isso também. Primeiro aspecto, nós falamos no nosso último encontro, nós falamos sobre a perseguição aos cristãos, que foi até o ano 306. Teve um intervalo lá no ano 117, um intervalo de pouco mais de 100 anos, sem perseguições. Mas a perseguição volta acirrada e vai até 306 com o imperador Décio, e ali a perseguição se faz muito forte.
Em 311 temos lá o chamado Edito da Tolerância, que dá um refrigério às perseguições dos cristãos em todo o Império Romano. E depois temos, no ano 313, o chamado Edito de Milão, que é uma decisão tomada por dois imperadores. Normalmente a gente diz assim, o Edito de Milão do imperador Constantino. Mas nós temos que lembrar, na história romana, que em 313 havia a tetrarquia. E havia dois tetrarcas, o tetrarca do Ocidente e o tetrarca do Oriente. Então nós tínhamos, por assim dizer, dois imperadores no Império Romano. Tínhamos Constantino, que era o imperador do Ocidente, e tínhamos Licínio, que era o imperador do Oriente. Eram os dois tetrarcas. Logo depois de 313, Constantino acabou marchando contra Licínio e assumiu todas as tetrarquias, e aí sim, Constantino passou a ser o único imperador, tanto do Império Romano do Ocidente como o Império Romano do Oriente. No Ocidente, a sede em Roma, no Oriente, a sede em em Bizâncio, que depois passou a se chamar Constantinopla, em homenagem a Constantino, e hoje se chama Istambul, né, que é na Turquia. Então nós temos hoje, essa divisão. Então, em 313 eram dois tetrarcas que dirigiam o império. Então o edito ou Édito de Milão, ele foi editado por Constantino, o imperador do Ocidente, assim chamado, e Licínio, o imperador do Oriente. E o que era esse edito ou Édito de Milão, que foi promulgado em junho de 313, 13 de junho de 313, embora ele tenha sido assinado em março de 313, lá em Milão, porque estava o imperador Constantino e Licínio estavam em Milão. Por isso é chamado Édito de Milão. Embora esse nome, Édito de Milão, só tenha sido estabelecido no século XVII. Lá no século XVII é que deram um nome à chamada Carta de Constantino e Licínio, deram o nome de Édito de Milão. Até o século XVII não se usava a terminologia Édito de Milão, usava a terminologia Carta de Constantino e Licínio, que era o quê? Admitindo o culto cristão no Império Romano. Vejam, até 306, perseguição acirrada, com intervalo lá em 117, com o imperador Cláudio, até um pouco à frente, mais ou menos 100 anos sem perseguição. Depois voltou, né, Diocleciano, voltou todo o processo de perseguições e foi até o imperador Décio. E ali, então, houve a perseguição, prisão, confisco de bens dos cristãos, e aí entendendo cristãos de origem judaica, de origem romana, de origem diversa, ou seja, os cristãos, e lembrando que o cristianismo já era consolidado, já era um pensamento religioso forte, já tinha toda essa estrutura, esse crescimento, esse fortalecimento. Então essa perseguição, ela significou prisão, significou pena de morte, significou confisco de bens e propriedades. Foram levados a espetáculos públicos nas arenas muitos cristãos, principalmente lá atrás no período de Nero, em que ele leva aos circos máximos muitos cristãos. Até eu abro um parêntese, vejo algumas vezes pessoas dizerem, levaram os cristãos para serem devorados pelos animais, pelos leões, no Coliseu. Não,
Nenhum cristão foi perseguido e foi levado ao Coliseu simplesmente porque não existia o Coliseu. Não existia o Coliseu na época das perseguições. O pessoal confunde os circos máximos ou os circos de Nero, Arena de Nero, dois locais em Roma, e aí as pessoas dizem, foi no Coliseu. Não, não. No Coliseu tivemos disputas de gladiadores e espetáculos, mas a perseguição dos cristãos levado à arena, quando o Coliseu foi construído, a perseguição já tinha terminado. Então, não temos essa relação. E esse então o Edito de Milão, ele permitiu que voltasse o culto cristão, liberou novamente o culto cristão. O documento ele declarava que o Império Romano seria neutro em relação à religião, e não só ao cristianismo, outras também, mas seria neutro em relação a isso. E mais, o Império Romano garantiria a liberdade religiosa a todos os cidadãos, independentemente do credo. Então, o Edito de Milão não foi só em relação ao cristianismo, não foi só em relação ao culto cristão. O Edito de Milão foi em relação a quaisquer credos, era o decreto de liberdade religiosa. Mas em relação aos cristãos, o Edito de Milão, além de conferir a liberdade religiosa, de encerrar oficialmente, de vez, a perseguição romana aos cristãos, também ele fez a devolução dos bens confiscados, sem nenhuma indenização, mas foram devolvidas as propriedades aos cristãos que haviam sido privados desses bens. Então, o Edito de Milão, ele marca um ponto de inflexão na história da igreja cristã, permitindo que ela pudesse se expandir. E aí a igreja cristã toma uma força muito grande por um detalhe muito simples: a capilaridade do Império Romano. O Império Romano ia do extremo ocidental, aquela época a península hoje chamada Península Ibérica, né, Portugal, Espanha, ia dali até os confins da Índia, passando pelo norte da África. Então eu diria que mais da metade, quase a metade, melhor dizendo, quase a metade do mundo conhecido era o Império Romano. Então, e um detalhe, o Império Romano, ele englobava diversos povos. Não era um povo chamado Império Romano. Povos diversos foram conquistados. Suevos, burgúndios, visigodos, ostrogodos, germânicos, húngaros, saxões, bretões, celtas, celtiberos, diversos povos foram conquistados. E todos eles sob a regra do Império Romano. E agora, com a liberdade religiosa, o cristianismo valeu-se dessa capilaridade e espalhou-se por todo o Império Romano, por todos os povos subjugados ao Império Romano. Então a religião cristã passou a ser um ponto convergente entre todos os povos cristãos. As nações, os povos subjugados por Roma. Em todos os povos subjugados por Roma, mesmo aqueles que eram possessões romanas, havia cristãos. Então é importante nós entendermos que esse Edito de Milão, ele foi essa inflexão na história do cristianismo, porque ele levou, permitiu essa expansão sem perseguição. O cristianismo já estava espalhado na Ásia Menor, no Oriente Médio, no Extremo Oriente da época que chegava à Índia. Os discípulos já tinham ido à Espanha, já tinham ido ao norte da África, já tinham ido à Etiópia na África, já tinham ido à Etiópia do Oriente Médio, que havia 2 Etiópias, já havia ido aos extremos. Agora imaginemos com a liberdade religiosa, com a proteção do Império Romano, ou seja, o Império protegendo a liberdade religiosa.
Então, com isso, depois do Edito de Milão, houve um boom, digamos assim, nessa difusão do pensamento cristão, agora sem o receio das perseguições. Inclusive, cristãos que haviam abjurado o cristianismo durante as perseguições reassumiram suas posturas de cristãos. E entre todo esse grupo de cristãos, tinha de escravos a senhores. Tinha doutores, digamos assim, do direito romano. Existiam povos diversos com cargos diversos, senadores e muito mais. Então, esse período dessa liberdade religiosa, vindo do Edito de Milão, em 313, decreto esse assinado por 2 imperadores, por Constantino e Licínio, porque, volto a dizer, eram dois imperadores, um cuidando do Ocidente, com sede em Roma, outro cuidando do Oriente, com sede, à época, na hoje Istambul, que foi chamada Constantinopla, mas que à época dessa tetrarquia se chamava Bizâncio, porque inclusive existia o Império Bizantino. Então, esse é o ponto importante do Edito de Milão. Agora, tinha interesses políticos de romanos, dos imperadores? Pode ser que sim. Pode ser que sim. Muitos historiadores dizem que por trás dessa liberdade religiosa havia um interesse do Estado romano, justamente pela capilaridade do cristianismo. Mas o decreto não foi só para o cristianismo, o decreto foi para todos os credos. A Carol Teruel diz aqui que com a bênção da sua aposentadoria, somos agora seus novos velhos alunos, né? A Carol. De fato, eu parei de dar aulas, né? Continuo na minha profissão de advogado, mas deixei de ser professor. Tem alguns ex-alunos, né, que me seguem aqui também. E aqui me lembra, Carol, da minha época de professor de história, né? Isso lá nos idos dos anos 90, né, do século passado. Então, já fui professor de história, mais nos últimos anos professor no direito, né, professor de direito empresarial, direito administrativo, direito constitucional. Mas me lembro bem, falando aqui dessa história, eu me lembro da minha época de professor de história, né? Professor lá do curso de história. Então, muito legal você se lembrar desse detalhe aí, né? Mas voltando, nesse decreto gerou consequências, porque a partir do Edito de Milão, o cristianismo passou a ser reconhecido como uma religião legítima. E sendo uma religião legítima, não haveria medo em exercê-la? Então, se tivesse um censo naquela época, eu diria que o número de cristãos da noite para o dia dobrou. Poderíamos até dizer isso. Por quê? Porque legitimou a religião. E uma religião legítima dentro do Império Romano. Não era ainda a religião oficial de Roma. Era uma religião como outras, permitida no Império Romano. Então vem o Edito de Milão. Não vamos confundir o Edito de Milão com a decisão do imperador do imperador Teodósio, lá em 380, quando ele, sim, por decreto, oficializa a religião cristã como religião do Império Romano. Então Constantino não oficializou a religião cristã como religião do Império Romano. Ele apenas, no Edito de Milão, ou Edito de Milão, 313, houve a permissão da liberdade religiosa. A dizer que o edito oficializou a religião, está errado. O Edito de Milão, ele decretou a liberdade religiosa para os cristãos e quaisquer outras religiões. Então, esse é o ponto. Então, importante na história do cristianismo, esse momento. Importante na história do cristianismo, esse Edito de Milão, em 313, dos 2 imperadores, Licínio e Constantino. Depois, entre o Edito de Milão e o Concílio de Nicéia,
Aí sim, Constantino ele marcha contra Licínio e assume as tetrarquias, as 4 partes. E aí ele passa a ser o único imperador. É quando então ele se desloca para Bizâncio, e acaba que Bizâncio passa a ser chamada de Constantinopla, em homenagem a Constantino. Então, esse é um ponto, então veja, um ponto fundamental na história da difusão do cristianismo, na história digamos, do movimento cristão. Um outro ponto muito próximo em data é o chamado Concílio de Nicéia, que foi o primeiro concílio ecumênico, por assim dizer, do cristianismo. Lembrando que lá no ano 49 e ano 50, houve o Concílio de Jerusalém. O Concílio de Jerusalém foi o primeiro, mas aqui, quando se fala que o Concílio de Nicéia foi o primeiro, é pelo aspecto, digamos, ecumênico, porque foram chamadas diversas correntes do pensamento. Diversas correntes do pensamento foram chamadas. E esse Concílio de Nicéia, então, pode ser chamado o primeiro dessa história não tão antiga do cristianismo. Mas, em boa regra, o primeiro foi o ano 49 e 50, que é o Concílio de Jerusalém, em que Paulo e outros seguidores foram a Jerusalém para resolver a questão da circuncisão, não circuncisão para o povo, para os cristãos não judeus. Aí vem o Concílio de Nicéia, no ano 325. No ano 325, aí sim, um só imperador, Constantino, e Constantino convoca, vejam, a religião cristã não era a religião oficial do Império Romano, era uma das religiões permitidas, e Constantino, imperador romano, já, entre aspas, convertido ao cristianismo, convoca o Concílio de Constantinopla. Desculpa, o Concílio de Nicéia, esquece. O Concílio de Nicéia, em 325. E diz a história que foram convidados 1.800 bispos padres. 1.800. Embora a historiografia nos fale que nesse concílio estiveram presentes em torno de 250, alguns falam 330 bispos padres. E ele convoca esse concílio para ser realizado na cidade de Nicéia, que hoje é a cidade de Iznik, na Turquia. Então vejamos, Constantino estava no Oriente, no Império, na banda oriental do Império Romano. E lá ele convoca para a cidade de Nicéia, que hoje é a atual Iznik, na Turquia, convoca esse concílio. Ele buscava, nesse concílio, criar a ideia da unidade na fé cristã, para que, depois do período de perseguições, pudesse haver uma unidade de pensamentos. E nesse concílio, participaram bispos de toda a cristandade, que na linguagem grega é chamado de oikomené, né, de toda a oikomené, ou seja, de toda a cristandade espalhada pelo mundo. Por isso o convite a 1.800, segundo alguns historiadores, mas cuja presença não passou de 350, por assim dizer. E qual foi o objetivo principal? O pano de fundo era a unidade da fé cristã. Mas qual foi, de fato, o objetivo principal? O que era o foco do Concílio de Nicéia? Resolver uma controvérsia sobre a natureza de Jesus Cristo. A natureza de Jesus Cristo. Era chamada heresia ariana, ou arianista, se assim quiserem. O que acontecia? O que estava dividindo? Lembremos que lá na época paulina havia controvérsia. Se para ser cristão tinha que primeiro converter-se ao judaísmo, tinha que circuncisar, seguir os preceitos da lei, e isso era uma controvérsia. Entraram num acordo.
cristão não judeu não precisava circuncidar. Ok. Mas as outras controvérsias surgiram ao longo do decorrer, no decorrer desse tempo, ao longo dessa história. Outras controvérsias. E o bispo chamado Ário desenvolveu uma teoria que criou uma separação em termos de conceitos sobre a natureza de Jesus Cristo. Para o pensamento arianista, ou ariano, melhor aplicado é o termo arianista, para o pensamento arianista, Jesus e Deus eram pessoas diferentes. A ideia ariana, a natureza de Jesus Cristo, ela afirmava que Jesus era uma criatura inferior ao Deus Pai, que ele e Deus não poderiam ser iguais, porque um era o filho, o outro era o pai. Um era o enviado, o outro era quem enviou. Então, para a ideia de Ário, o arianismo, não poderia haver. Já a outra corrente mais consolidada, a corrente forte, desenvolvia a ideia que Jesus e Deus eram do mesmo nível, eram as mesmas pessoas. Eram as mesmas pessoas. Daí vem a ideia que já era cultivada da Trindade. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Isso não foi criado no Concílio de Nicéia. Isso foi sacramentado no Concílio de Nicéia, mas não foi criado no Concílio de Nicéia. E esse foi o grande objetivo. E a decisão do concílio foi justamente afastar a heresia arianista. Foi dizer que era anátema o arianismo. E esse anátema ao arianismo gerou o chamado credo nicênico, ou credo de Nicéia, ou credo niceno, que afirmava a natureza divina de Jesus, como a ideia da consubstanciação. O que é a ideia da consubstanciação? Deus e Jesus consubstanciavam, ou seja, tinham uma só substância. Não era Deus maior que Jesus, não era Jesus menor do que Deus e nem maior do que Deus. Ambos se consubstanciavam, ou seja, a mesma natureza. Não eram naturezas distintas. Então, lá no Concílio de Nicéia, reafirmou esse aspecto. Reafirmou o aspecto da consubstanciação de Jesus no Pai. Deus e Jesus, a mesma pessoa. E criou anátema, ou seja, negou e proibiu quaisquer alusões à ideia arianista. Essa foi a principal decisão, que foi o motivo principal. Mas outras decisões também surgiram no Concílio de Nicéia, em 325. A questão, além da questão da natureza de Jesus, o concílio estabeleceu regras para a celebração da Páscoa, que quando surgiu então a datação, quando aconteceria a Páscoa, a partir de quando, né? Qual seria o domingo, o primeiro domingo ou o segundo domingo depois do equinócio, ou seja, estabeleceu o critério dissociando-se da Páscoa judaica, embora aproximando em datas, mas no concílio estabeleceu que o mês de Nissan, trabalhado no concílio, foi um mês de Nissan diferente do mês de Nissan dos hebreus, dos judeus, mas que haveria uma coincidência de proximidade por causa dos equinócios lunares, dos movimentos lunares. Então lá no concílio decidiu isso. Nesse concílio de Nicéia também se resolveu questões de ordem hierárquica da igreja, questões disciplinares da igreja, questões canônicas da igreja. Nesse concílio de Nicéia criaram 20 cânones. Foram criados 20 cânones. E foi criado o chamado credo niceno, ou nicênico, ou niceno, ou de Nicéia. Então vejamos que foi um concílio significativo. A agenda desse concílio concluiu então que o Deus Pai, o Deus Filho
não eram apenas uma forma encarnada como Jesus, mas também a sua forma anterior à criação do mundo, ou seja, Jesus tinha a forma de Deus mesmo antes do mundo. Olha que interessante. Estabeleceu então a data da celebração da Páscoa. Resolveu a questão do cisma meleciano. Cisma quer dizer divisão, porque não era só essa questão, não era só a questão do arianismo. As controvérsias não eram só sobre o arianismo. O movimento cristão era cheio de controvérsias. O que mais se tinha eram dissensões, eram escolas dentro da escola cristã. Era um seguidor, o nestorianismo, o arianismo, esse movimento meleciano, lá de Alexandria. Havia diversas divisões. E essas questões todas foram sendo trabalhadas nesse concílio, porque a ideia do pano de fundo era a unidade do credo cristão. E sob o patrocínio, sob o comando, o concílio do imperador Constantino, que havia-se, aspas, convertido, é questionável essa conversão dele, há historiadores que entendem não ter havido conversão, há aqueles que entendem que houve conversão, mas que ele coordenava esse. E como todo mandante, todo comandante, a unidade é fundamental. Então ali também resolveu a questão do cisma meleciano, né, do bispo de Alexandria, que discutia as questões com outro bispo de Alexandria, o Alexandre, que era o próprio coordenador. E então resolveram que também seria anátema esse movimento meleciano. E resolveu, veja, no Concílio de Nicéia, a estrutura organizacional da igreja, aquela hierarquia que hoje se vê na Igreja Católica, a estrutura de um sumo pontífice, o bispo de Roma, a estrutura dos bispos, dos padres, a supremacia dos bispos e padres sobre os diáconos, e ali foi estabelecendo toda essa estrutura, digamos, organizacional da igreja. Também se decidiu no Concílio de Nicéia os padrões da dignidade e de adequação de comportamentos antecedente para o clero. Ou seja, não era qualquer pessoa que podia vir a ser o padre, o bispo. Criou-se ali um manual de comportamento, que ninguém seguia, mas um manual de comportamento. Aliás, ninguém é muito forte, que muitos não seguiam, mas criou-se ali no Concílio de Nicéia um manual de comportamento. Fez também no Concílio de Nicéia a proposta aprovada da reconciliação dos lapses, dos lapses. O que eram os lapses? O termo lapse significava aqueles cristãos que abrogaram a fé cristã para não serem perseguidos. Então eles renunciavam à fé cristã. Então o Concílio de Nicéia aceitou de volta, né, que esses lápices pudessem voltar, reassumir a sua condição de cristãos. E aí dizem alguns historiadores, porque havia interesse político de Constantino, porque muitos desses eram autoridades e coordenadores de regiões no Império Romano, dizem alguns historiadores. Outros entendem que não vamos entrar nessa questão, mas esse ponto também foi uma decisão do Concílio de Nicéia, permitir ou reconciliar e estabelecendo normas para o arrependimento. Então tudo bem, você pode voltar a ser cristão, mas existe uma regra de arrependimento e existe uma regra de penitência pública. Então lá no Concílio de Nicéia criou-se a regra, o que você tem que fazer publicamente para todos verem que você está pedindo a reconciliação, que você está pedindo para voltar ao seio da igreja, aqueles cristãos. E como é que eram as regras de arrependimento? Então não era só levantar a mão e dizer, não, eu quero voltar ao cristianismo. Tudo bem, ótimo, mas vamos estabelecer qual é a penitência que você teria que cumprir para voltar ao cristianismo. E essa decisão de Nicéia, ela foi criticada depois. Teve críticas que foram ser resolvidas só lá à frente no concílio, no quinto concílio da igreja.
né, que foi o terceiro concílio de Constantinopla, que nós vamos falar dele um pouco. Um outro ponto foi a readmissão dos hereges cismáticos. É diferente. Os lápices eram cristãos que abrogaram da fé cristã. E havia os hereges, os cristãos que não deixavam de ser cristãos, mas criticavam os pontos doutrinários, que eram vistos como hereges. Então também permitiu-se no Concílio de Nicéia a readmissão. E quando era um clérigo, a sua reordenação. E aí criou o chamado rebatismo, ou seja, rebatizando, vamos batizar de novo, para que pudesse voltar aqueles que eram hereges e cismáticos. O que é herege? É o que contrapõe a religião que ele diz professar. Todo aquele que fala contra a religião que ele professa, ele é um herege, ele é um apóstata, ele é um anátema. Não é herege quem fala mal da religião, mas que não professa a religião. Então, se o religioso A fala mal da religião B, ele não é herege. Agora, se o religioso A fala mal da religião A, ele é herege. E os cismáticos são aqueles que propuseram divisão, como aconteceu com o movimento arianista, meliciano, né? Então, os que fizeram divisão. Então, esses também foram readmitidos. Aqueles outros do lápices, ou seja, os chamados lápices, esses não eram hereges, eles haviam renunciado à religião. Então eles foram reconciliados. E os que eram hereges e cismáticos, na visão dos governantes, foram readmitidos. E, vou falar por fim, porque teve mais coisas, mas só resumindo, no Concílio de Nicéia também ajustou-se a prática litúrgica, a liturgia, incluindo questões sobre o lugar que os diáconos deviam ocupar e a prática da oração durante a liturgia. Então, onde ficavam os diáconos durante as cerimônias? Onde ficavam os bispos? E quais eram as orações? Então, criou-se a liturgia. Tudo isso no Concílio de Nicéia. Então, por isso ele é um concílio importante. Porque, digamos, que aquela liberdade natural do cristão de exercer a sua cristandade foi colocada dentro de um quadradinho, né? Ficou de certa forma engessada, não podia mais. Aquelas reuniões livres dos cristãos, aqueles encontros em que não havia um ritual, digamos que engessado, passou a ser engessado, ou seja, agora a liturgia só pode ser assim. Então, ou seja, criou-se o quadradinho. A hierarquia só pode ser assim, criou-se o quadradinho. Então, as regras de comportamento, criou-se um quadradinho. Isso tudo no Concílio de Nicéia. A Catarina pergunta em que ano foi? Em 325, no ano 325, ou seja, 12 anos depois do Edito de Milão, do Édito de Milão. O Édito de Milão, que deu liberdade religiosa, foi em 313. Essa organização da igreja foi em 325. Mas lembrando, não oficializou a religião cristã como religião oficial do Império Romano. E no credo niceno, então estabeleceu-se as crenças. O que dizia o credo niceno? A crença em um só Deus, a crença em Jesus Cristo, como se deu a encarnação de Jesus Cristo, ou seja, ele desceu do céu e encarnou-se pelo Espírito Santo na Virgem Maria, ou seja, o conceito da concepção virginal pelo Espírito Santo. O credo niceno falou do sacrifício da cruz e da ressurreição de Jesus, falou da ascensão de Jesus, da subida aos céus, fala no credo niceno da segunda vinda de Jesus, fala no credo niceno na crença no Espírito Santo, fala-se no credo niceno que a igreja é una, é santa, é católica e é apostólica. Então o credo niceno é que cria essa terminologia de igreja católica apostólica. Igreja católica apostólica. Não tinha o termo romano, não tinha ainda a palavra romana.
desculpa, a palavra romano. Ali no credo, na ideia de crença crença una, ou igreja una, santa e una, veio então o aproveitamento do termo católico, que foi criado por Irineu de Lyon, lá no final do século II, nas suas cartas, ele chamava a igreja de católica, então o credo niceno manteve essa estrutura e acrescentou a ideia apostólica, ou seja, uma igreja católica universal, quer dizer, católicos do grego, que significa universal, uma igreja universal, una, santa e apostólica, veio dos apóstolos. E aí vem firmando a ideia do primado de Pedro e a sequência que deu 200 e tantos hoje papas, digamos assim. Então, ali nasce não a Igreja Católica Apostólica Romana, ali nasce a terminologia, era uma igreja só. E por que depois vem o termo católica, depois de a católica apostólica, vem o termo romano? Aí já é outro assunto que nós estudaremos depois, que é o cisma do Oriente. Quando lá no ano 1046, salvo engano, 1044, acho eu, século XI, no início do século XI, houve uma ruptura dentro da igreja. Aquela igreja que era a Igreja Católica Apostólica, ela se divide. E passa a ser Igreja Católica Apostólica Romana e Igreja Católica Apostólica Ortodoxa. Estou chamando de ortodoxa porque era a igreja copta, era a igreja grega, era a igreja armênia. Então nós, genericamente, vamos chamar de ortodoxa para facilitar. Então só no século XI é que surge o termo romano, para separar, para dizer, olha, essa é a Católica Apostólica Romana, diferente da Católica Apostólica Ortodoxa. E entendeu-se que o tronco principal é a Católica Apostólica Romana e que o cisma foi a Igreja Católica Apostólica Ortodoxa. Mas a Igreja Católica Apostólica Ortodoxa entende que não, que ali era um tronco comum, era um tronco só, e se dividiu em dois segmentos. Então as duas têm o mesmo peso, o mesmo nível. Essa é uma discussão que não terá fim. Mas isso nós falaremos depois, sobre o cisma do Oriente. Então, esse é o credo niceno. Então, por isso que muitos historiadores, muitos autores dizem que a Igreja Católica Apostólica se forma no credo, no Concílio de Nicéia. O que não é de tudo mentira, mas também não é de tudo verdade. Porque a igreja ela já vem há séculos, né? Já estamos falando do ano 325. Ela já havia passado por diversos momentos, desde lá, depois do Cristo com os apóstolos, mas sempre com as divisões internas, sempre com essas dissensões, sempre com esses sectarismos, né? Sempre na história, e não é diferente hoje. Depois do cisma do Oriente, século XVI, tivemos o cisma do Ocidente. A Igreja Católica Apostólica, ou seja, aquela que era uma, ficou Católica Apostólica Romana, depois dividiu de novo. E vieram o chamado cisma do Ocidente, que vamos estudar depois. Seriam os nossos dois pontos seguintes para serem estudados. Nós vamos até o dia 2, né, estudando essa história da igreja. Essa visão superficial da história da igreja. Bom, depois desse concílio de Nicéia, no ano 380, há um outro decreto, o decreto do imperador Teodósio. E nesse ano 380, esse decreto do imperador Teodósio, aí sim, transformou a religião cristã em religião oficial do Império Romano. Então, em 380, o Império Romano do Ocidente, ele se desfaz em 476. Em 380, mais ou menos, então, 94 anos antes, 94 anos antes, 96 anos, 94 anos antes, houve a oficialização. Então, durante o ano de 380 ao ano 476, né, foram 96 anos que a religião católica apostólica
não tinha o termo romano ainda, católica apostólica, foi a religião do Império Romano. E aí a difusão da igreja foi muito maior novamente, porque já havia sido difundida muito depois do Edito de Milão, que legitimou a igreja, a liberdade religiosa. E depois, transformando-se em religião oficial do Império, todo lugar que tinha Império Romano tinha religião católica, então, porque era a religião oficial. A religião oficial. E aí sim nós vamos perceber que, da mesma forma que diziam, como depois disse sobre a era vitoriana, né, da Inglaterra, que dizia que o sol não se punha no Império Romano, podia-se dizer também que o sol não se punha na igreja. Porque onde havia Império Romano havia igreja, transformou-se em religião oficial. Mas isso em 380, por decreto do imperador, por um édito do imperador Teodósio. Então é errado dizer que Constantino oficializou a religião católica. Não, ele permitiu a liberdade religiosa num decreto assinado entre ele e Licínio, eram dois imperadores. 325 organiza-se com o credo niceno, a estrutura da igreja, E segue, e em 380 oficializa-se a igreja. Muitas coisas ocorreram depois desse período. Muitas coisas. E o Império Romano se desfaz. O Império Romano do Ocidente se desfaz em 476, com a tomada de Roma pelos bárbaros, capitaneados pelos germânicos. E é até uma ironia, né? O mito da criação de Roma tem como criador Rômulo. E o rei que destrói o Império Romano, vindo dos bárbaros, dos germânicos, também se chamava Rômulo. É uma certa ironia, né, do destino. Rômulo cria, Rômulo destrói, né? É interessante isso na história. Mas é interessante perceber, lembram que eu disse que o imperador, depois da unificação das tetrarquias, que Constantino assume como único imperador, marcha contra Licínio, e tinha o Licínio no Oriente e Constantino no Ocidente. Constantino absorve tudo, e o Império Romano passou a ter mais força no Oriente. A capital, desde Constantino, passou a ser, digamos, a capital, aspas, política, passou a ser no Oriente, passou a ser em Constantinopla. E aquilo foi enfraquecendo a questão romana, a força de Roma. E isso fez com que, então, o Império Romano do Ocidente sofresse o seu desfacelamento. E aqueles grupos de povos dominados, os diversos, né, visigodos, ostrogodos, suevos, burgúndios, húngaros, e aí vai, né, bretões, saxões, e vai seguindo. São diversos povos, eles rompem o Império Romano. Agora lembrem que eu disse que o fato do Império Romano ter oficializado a religião, esses povos eram cristãos. Então, quando cai o Império Romano do Ocidente, o cristianismo não cai. Porque o que era comum nesses povos era a religião cristã. Então, os diversos povos que tinham as suas próprias religiões abraçaram o cristianismo. E quando desfaz o Império Romano, começa o crescimento da força da igreja. São inversos. Começa a cair um sobre o outro. Mas o Império Romano do Oriente continuou. E a igreja passava a ser coordenada de lá. Porque lá no Império Romano do Oriente não havia o domínio político como tinha no Império Romano do Ocidente. E a igreja, então, ela se fortalece em função do Império Romano do Oriente, que ficou de pé até 1453, quando ele é derrubado pelo Império Turco-Otomano. Então vejamos que o Império Romano do Oriente viveu quase 1000 anos a mais do que o Império Romano do Ocidente.
E aí, então, as questões da igreja ficaram mais no Oriente. Daí a força da igreja ortodoxa. Porque a característica da igreja ortodoxa era em função dessa presença do Império Romano ainda no Oriente, durante quase 1000 anos da queda. O Império Romano do Ocidente cai em 476 e o Império Romano do Oriente cai em 1453. Então vejamos que ali a igreja vai tomando algumas características e que distanciou um pouco. E o bispo de Roma, como não havia mais o Império Romano do Ocidente, o bispo de Roma passou a ser a referência dos povos diversos. E foi fortalecendo essa estrutura do bispo de Roma, que passou a ter força política e passou a ter força religiosa. Porque passou a ser a unidade, o ponto convergente dos diversos povos, que aí começaram as guerras bárbaras de uns com os outros para fixar os seus territórios. Por exemplo, os visigodos vieram do Oriente quando foram dominados por Roma. Depois do desfacelamento do Império Romano do Ocidente, os visigodos ficaram no Ocidente, na região de Portugal, por exemplo, na região da Espanha. Então, houve uma migração e uma disputa entre eles, mas a Igreja Católica, ou seja, a religião, o cristianismo, era o ponto de referência. Então, aí entende-se por que o Império Romano do Ocidente foi diminuindo, óbvio, até desfacelar-se, e a Igreja foi aumentando o seu poder. E lá no Oriente continuou. E no ano 553, houve um outro concílio. Igreja Romana Católica Apostólica, Igreja Católica Apostólica. Não tinha o termo romano, ela era em todo o Império. Depois desfacelou-se o Império Romano do Ocidente, continuou a Igreja Católica Apostólica. E no Oriente tinha o Império Romano do Oriente, capital Constantinopla, com os seus imperadores. E continuava também a Igreja Católica Apostólica. Então ela era uma força universal, coisa que o Império Romano não era mais. Já não tinha o Império Romano do Ocidente, mas tinha a Igreja Católica, por isso o termo católico, universal, católica apostólica, sem o termo romano ainda. Ok, em 553, o imperador Justiniano I, ele então convoca um concílio, chamado Concílio de Constantinopla, o quinto concílio. Outros aconteceram antes, o quinto concílio. E nesse concílio, o motivo desse concílio era o mesmo, era semelhante ao do concílio de Nicéia e como foi nos outros concílios. Qual era o grande motivo? Unidade da igreja. Discutir questões de anátema novamente. Porque lá nesse período já existia anátema, os chamados 3 capítulos, que eram os pensamentos de Teodoro, não, o bispo Teodoro de Mopsuestica, desculpe, o Teodoro de Mopsuestica, o Teodoro de Cirro e o Ibas de Edessa. Eram 3 correntes que precisavam ser combatidas, correntes do pensamento cristão. E então esse concílio de Constantinopla foi convocado para isso. O imperador Teodósio o convoca, 553 ele é realizado. O principal objetivo era afirmar a unidade da pessoa de Jesus Cristo, veja, semelhante ao de Nicéia, em Jesus estava Deus e o Espírito Santo, e combater aqueles que diziam o contrário, que era chamado a heresia dos 3 capítulos. 3 capítulos, ou seja, 3 capituladores, 3 bispos que capitulavam essas ideias. Olha que coisa interessante. Lá então, nesse concílio, debate-se. E lá reafirma a condenação desses pensadores e criou-se os chamados capítulos para criar as anátemas. E lá decidiu 14 capítulos. E o que então de importante foi feito? Ratificou a condenação desses e a condenação de Orígenes.